Fala galera que curte o PC Facts, estamos aqui novamente agora para falar de Resident Evil 7 na parte de GPU única e exclusivamente. A gente testou em 1080p todas as GPUs possíveis. Testamos em 1440p também as GPUs que tiveram uma boa performance. E testamos em 4K também as melhores GPUs que nós temos aqui. Um detalhe antes de começar a falar de tudo é sobre as sombras muito altas que deram uma dificuldade para a gente testar aqui. Por quê? Elas saíam simplesmente de 3 GB para 4.5 GB de uso de memória de vídeo. E o que isso acarreta? Uma GTX 970 ou 980, ela ia ter uma performance pífia em relação a uma GTX 1060. Então realmente isso traz dificuldades na hora de você colocar várias placas de vídeo alinhadas. O que a gente resolveu fazer então? Nós fizemos todas as placas no Ultra, no máximo, com sombras muito altas, independentemente da sua memória de vídeo, e depois fizemos um outro teste pegando essas placas de menos de 4 GB e comparando elas com sombra muito alta e sombra alta. Então vamos dar uma olhada aí nos resultados que a gente conseguiu nessas 3 resoluções e em sombra muito alta versus sombra alta. Primeiramente em 1080p, nós temos aqui lá embaixo RX 460, GTX 1050 e GTX 1050 Ti abaixo dos 30 FPS. E aí você vai dizer assim, meu Deus, essas placas são assim tão ruins? Não, pessoal, é aquela questão dos 4 GB. A GTX 1050 Ti, por exemplo, que a gente tem aqui, é de 4 GB. A RX 460 é de 4 GB, mas ela exige 4,5 GB. E realmente, claro, não apenas exige memória, ele exige poder de processamento, ela deve exigir provavelmente muitos ROPs. Mas aí o que acontece? As placas mais leves não têm tantos ROPs, não tem como gerenciar melhor a memória de uma maneira mais tranquila que faça ela conseguir pelo menos sair dos 30 FPS. Mas vamos continuar analisando o resto das placas. A RX 470 quase chegou nos 60 FPS, mas como também é de 4 GB, a queda e queda bruscas foram absurdas, 10 FPS e 36 FPS. A GTX 1060 já tem um conforto absurdo em relação à RX 470, sendo que a mínima, ou seja, a queda brusca da GTX 1060 foi 65 FPS contra a média de 52 da RX 470. A média da 1060 em 90 FPS, a da 980, mesmo com os 4 GB, conseguiu ficar em 95 FPS. Foi a única placa que conseguiu uma boa performance mesmo com os 4 GB. A performance da GTX 980 se justifica muito provavelmente pelo Time-Based Rasterization. E tem um detalhe, pessoal. Os drivers da AMD já estão preparados para Resident Evil, os da Nvidia ainda não. O driver que a gente usou na Nvidia foi o 376.60, enquanto que na AMD nós utilizamos o 17.1.1. Então na AMD já tem otimizações para Resident e na Nvidia ainda não tem. Driver ainda por sair. Até o dia do lançamento, hoje, nada ainda demonstrado pela Nvidia. Uma coisa que realmente é estranho, né? Que normalmente sempre era, 2 anos atrás, a AMD que atrasava os drivers e hoje aí a gente está vendo a Nvidia realmente sem entregar o driver a tempo para a gente fazer o teste. De todo modo, a GTX 980 conseguiu seus 4 GB fazendo eles renderem acima dos 90 FPS, melhor ainda do que a própria GTX 1060. Muito provavelmente por conta do Time-Based Rasterization, fazendo com que ela não precise efetivamente dos 4.5 GB para rodar esse jogo com tranquilidade. Vamos continuar aí nas placas mais fortes. Um pouco acima, a R9 Fury X com 96 FPS, você pode ver que a queda brusca dela lá em 14 FPS, isso por conta justamente dos seus 4 GB HBM, e não venha com aquela história de que a HBM, por ser mais rápido, vai conseguir fazer com que ela tenha um melhor aproveitamento. Isso aí tem que ser feito através de melhorias de software, melhorias de drive, melhorias internas da placa, da própria arquitetura, que provavelmente com Vega vão ser melhoradas. Aí a RX 480 consegue incrivelmente passar a R9 Fury X, né, justamente por conta dos seus 8 GB com 108 FPS. A GTX 1070 está um pouco mais acima, com 115 FPS, perdeu para a R9 390X, pessoal. Isso aqui é extremamente importante. A R9 390X é uma placa muito forte, mas ela não compete com a GTX 1070. Um detalhe aqui que nós reparamos, Pascal não teve a sua melhor performance aqui. Algumas inconstâncias, algo interessante. Parece até que para Maxwell o jogo está super bem otimizado, o driver está afinado, mas para Pascal parece que ainda faltam alguns refinamentos. Então provavelmente com a saída do driver isso deva melhorar. Por isso que a 1070 está um pouquinho abaixo da 390X.
Logo acima nós temos aí a GTX 980 Ti com 147 FPS, um negócio absurdo. E mais à frente a GTX 1080 ali reinando em 165 FPS. Engraçado que a GTX 1080 é uma placa tão forte que a queda brusca dela é maior do que a média de uma GTX 980. Vamos agora para 1440p. Em 1440p não foi qualquer placa que pôde rodar não, tá pessoal? Realmente o uso de memória com essa sombra alta, ela é muito grande. Tanto é que nós temos aqui em 1440p apenas 5 placas. A R9 Fury X nós tentamos rodar ela. Foram 49 FPS, mas com quedas bruscas para 11. É uma experiência que eu não recomendo. Aqui novamente a GTX 1070 atrás da R9 390X com 74 FPS. Em compensação ela foi mais estável. Então realmente a 390X não é necessariamente uma opção melhor nesse caso. Você pode ver que a queda brusca dela foi em 38 FPS contra 54 FPS da GTX 1070. GTX 980 Ti com 89 FPS, 62 de queda brusca, você vai rodar acima de 60 FPS em 1440p tranquilamente com a 980 Ti, assim como a GTX 1080 arrebentando lá em 103 FPS com quedas bruscas para 68. Agora vamos para 4K, pessoal. 4K era difícil rodar esse jogo em 4K por conta da questão da demanda de memória. Então o que a gente usou aqui? Simplesmente 3 placas de vídeo. A GTX 1070, 38 FPS com queda brusca para 31, algo bem estável. A GTX 980 Ti superando ali 43 FPS com queda brusca para 34 e a GTX 1080 obviamente na frente com 48 FPS, quedas bruscas para 38. Como eu prometi para vocês, a gente vai fazer ainda um adendo aqui, um comparativo das sombras muito altas com as sombras altas nas placas de até 4 GB de memória de vídeo. Vamos dar uma olhada aí, pessoal, em como é que elas se saíram só mudando essa opção. Vocês podem ver aí que as placas, as mesmas placas, elas estão com as mesmas cores. Então, começando de lá de baixo, você pode ver que a GTX 1050, quando estava com as sombras muito altas, que a gente colocou ali como on, ou seja, ligadas, elas estavam com 25 FPS. E quando a gente desligou essas sombras muito altas, colocamos em sombra apenas alta, ela simplesmente teve a sua queda brusca maior do que a sua média, indo então para o dobro da sua média. Olha só, nós dobramos o FPS da GTX 1050 apenas desabilitando as sombras muito altas. Então 50 FPS na GTX 1050. Na RX 460 ela sofreu um pouco mais, ela estava em 22 FPS de média, foi para queda brusca de 25 e passou para 51 FPS, mais do que o dobro apenas desligando essa opção. A GTX 1050 Ti praticamente dobrou também, um pouco mais do que isso, ela saiu de 28 FPS de média para 45 FPS de queda brusca e 58 FPS de média. É realmente um salto absurdo o que essa sombra muito alta sendo desligada causa na performance da sua placa de vídeo. A RX 470 saiu de 52 FPS de média para 52 FPS de queda brusca, então a estabilidade muito maior, foi para 103 FPS de média. A GTX 980 foi a que menos teve dificuldade, como eu falei, ela saiu de 95 FPS para 108. Então realmente com os 4 GB da 980 já estava super tranquilo. A R9 Fury X saiu de 96 de média para 161 FPS de média. A sombra muito alta não apenas requer memória, ela requer também alguns recursos gráficos da placa de vídeo. Então simplesmente colocar em sombra alta e tentar comparar a sombra alta na Fury X com a GTX 1070 em sombra muito alta não é justo. Então é por isso que nós não colocamos ela no gráfico principal. Isso é simplesmente para comprovar para vocês que a gente efetivamente recomenda muito que, caso a sua placa de vídeo use menos de 4 GB, por favor, não habilite de forma nenhuma essa sombra muito alta. De todo modo, o jogo é um jogo simplesmente leve, ele consegue cuspir FPS, agora você tem que tomar cuidado com esse único detalhe, que aí você simplesmente vai chegar lá e colocar tudo no máximo que você puder, e aí você pode tomar um susto se você tem, por exemplo, uma 780 Ti, uma GTX 980, uma 970, que são placas fortes, mas que tem pouca memória.
pouca memória, mas simplesmente baixando aí a sombra muito alta para alta já resolve muita coisa. Detalhe, nós utilizamos o HBA ou Plus, tá? Então realmente já era para estar mais pesado e mesmo assim placas mais simples como uma 470 já consegue te entregar praticamente 60 FPS. Então você vai precisar basicamente de um i3, vai precisar de uma GTX 1060 se você quiser jogar em 90 FPS, vai precisar de uma GTX 1050 Ti se você quiser jogar em 60 FPS com a sombra alta, só esse detalhe, e vai precisar de 8 GB de RAM. É simplesmente isso que você precisa, não precisa de muito além disso para rodar tranquilamente Resident Evil 7. Agora é só sentar na cadeira, meter a mão no controle ou no teclado e mouse, dependendo da sua preferência, e taca a pólvora no jogo. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, conheçam o nosso grupo no Facebook, no Telegram, os links de tudo isso que a gente falou vai estar aí na descrição. Um grande abraço e até a próxima.